Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Todos Cast. Aonde o amor inclui, a fé abraça e o reino de Deus se expande. Hoje nós estamos de uma forma um pouco diferente. Nós não trouxemos convidados porque queremos falar com você, professor. E existem muitas temáticas que vamos trazer hoje que vão impactar a sua vida e te fazer refletir sobre o que é ser professor e qual é a nossa importância dentro de sala de aula. Exatamente. Muitas coisas mudaram. As crianças mudaram, as famílias mudaram, mas ainda existem professores querendo utilizar metodologias muito antigas. E essas metodologias antigas, hoje, acabam não facilitando a nossa rotina dentro de sala de aula. E o resultado disso é o enfado e o cansaço, quando a educação é algo leve e prazeroso. Exatamente. Estamos aqui para conversar com você, não só para poder colocar mais um fardo nas suas costas, mas para poder compartilhar como um olhar ativo e algumas atividades adaptadas podem fazer total diferença. E acredite, a educação ela é linda e a inclusão ela é leve. E a soma disso tudo faz uma aprendizagem significativa. E no episódio de hoje, você, professor, é o nosso convidado aí na sua casa. Então, sinta-se à vontade, senta, pega uma pipoca e aproveite, porque hoje a gente tem muito para falar com você. Hoje, com muitas coisas diferentes, nós temos alunos diferentes e precisamos também ter um olhar diferente para esses alunos. Quando a gente faz a faculdade, nós aprendemos inúmeros pontos de vista diferentes, metodologias diferentes, filósofos diferentes, mas sempre a função principal é colocar o que mais atende aquele público, mais atende aquela turma, aquele aluno. Muitas coisas ainda funcionam, mas nós temos outras novidades, que são as neurodivergências, e é o que nós mais trabalhamos aqui. Com essa neurodivergência, nós precisamos também falar sobre como atender esse aluno. Nós estudamos, sim, sobre educação especial, sobre a neurodivergência, sobre como fazer a educação de forma inclusiva. Mas o que não é falado na prática é como realmente você faz isso. Quando você percebe que esse aluno precisa de uma adaptação, de um olhar ativo. Camila, como você acredita, assim, como você faz na sua sala de aula? Não, eu sei que a partir desse momento aqui, esse aluno precisa de uma adaptação. Então, a gente vai de estratégias, né? Hoje em dia, a sala de aula, igual você falou, não é igual antigamente, né? Hoje você tem inúmeras patologias, às vezes mais de uma, duas, três, dentro de sala de aula. E como você, professor, pode, né, adaptar e fazer com que essa sala consiga fluir a aprendizagem, né? Nós, enquanto professores, temos que estar atentos. Como? Através de estratégias. Porque hoje em dia a gente acha que é muito difícil, né? Adaptar, é porque você chega numa sala, né? Porque hoje, infelizmente, Sim. A realidade é uma sala cheia de crianças e com alguns diagnósticos. E a gente, enquanto professor, pensa, aqueles que querem fazer. Como? A primeira pergunta é, o que eu vou fazer? Será que eu preciso fazer 2 planejamentos? Será que eu preciso me entupir de cursos? Será que eu preciso fazer várias atividades? Quando, na verdade, não. Hoje eu vejo a inclusão dentro de sala de aula como um método estratégico. E se você, enquanto professor, sabe lidar com essa estratégia, né, sabe aplicar essa estratégia, a sua inclusão ela se torna algo mais leve. Nós sabemos que existem muitas barreiras dentro da sala de aula, né? Barreiras de tempo, barreiras físicas, barreiras emocionais, existem muitas barreiras. Mas quando o professor ele está alinhado ao método, à proposta, isso se torna algo leve para ele. Exatamente. Lembrando que a gente não tem a pretensão nenhuma de colocar um fardo a mais, mas de compartilhar a informação. E o que a Camila disse aqui faz total sentido, porque a primeira coisa é que vem, eu preciso de um curso novo, eu preciso de uma pós-graduação nova. E aí a gente passa a carreira toda estudando, se entupindo de cursos e acaba não atendendo, sempre colocando num gerúndio uma adaptação que você pode fazer hoje, uma transformação que você pode fazer hoje, um olhar que você pode fazer hoje. Parece ser tão fácil, né? Mas analisando, avaliando tudo direitinho, sempre tem uma estratégia legal para realmente atender essa criança. E professor, ele é criativo, né? A gente que está nessa profissão há tantos anos, já vimos de muitas coisas, aprendemos com diversas pessoas. E quando você abraça essa causa e quer aprender, né? Quando você, enquanto professor, você se coloca na função de mediador mesmo, né? Você consegue alcançar esses alunos. E o seu olhar começa a ser mais ampliado. Então, até quando você vai fazer um planejamento, você consegue esse olhar pelo seu aluno, né? Você consegue adaptar de acordo com a realidade da sua sala. Porque hoje em dia, né, a minha realidade não é a realidade do meu colega. Exatamente. Né? Então, quando você consegue
entender a sua função como mediador, como facilitador, como ponte do aprendizado, né? Às vezes, muitas vezes como o criativo, né? Você Sim. consegue inserir esse aluno dentro da sala de aula. Nós temos uma sala que, na maioria das vezes, ela é como a primeira sociedade ali. Ali você vê de tudo. Tem crianças de personalidades diferentes, crianças com atipicidades diferentes, e todas elas têm o direito de ser assistida de forma coletiva, mas também de forma individual. E é muito importante nós conversarmos com os professores, principalmente sobre esse olhar. Sim. Estamos no início do ano, por que não fazer uma avaliação de turma? Por que não pontuar algumas crianças que já vêm apresentando algumas dificuldades diferentes, algumas crianças que realmente precisam de mais atenção, alguma coisa que não desenvolveu, chamar a criança, a família, desculpa, para poder conversar e entender exatamente qual é o histórico daquela criança, como a família percebe essa dificuldade. É uma coisa que a família tem ciência, é uma coisa que a família não tem ciência, mas precisa ser analisada. É sempre interessante fazer essa análise já no início, porque é dali que sai o norte para o ano letivo daquela turma, né? Então, assim, sempre quando inicia o ano, eu faço uma avaliação com os meus alunos para poder entender o que está acontecendo direitinho. E com os anos de experiência, a gente já consegue, sim, ter clareza do que realmente dá qual é o pontapé inicial. Na maioria das vezes, a turma nunca está todo mundo no mesmo nível de aprendizagem. Mas a gente consegue realmente observar ali para poder direcionar aquelas crianças. E é importante também desmistificar um pouco sobre o que é inclusão. Porque hoje é um assunto que tem em vários lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, na educação, é algo tão banalizado que o professor já entra com aquele olhar de tipo, caramba, na minha sala tem um TEA. O que eu vou fazer? Não é? Exatamente. Ah, na minha sala tem um TDAH, aquele aluno que tem o TOD, que é impossível. Eu sei que há muita demanda, né? Mas existe também uma ideia completamente deturpada sobre o professor em sala de aula, né? Porque a gente já chega com aquela visão, caramba, ele não é um aluno problema, né? Ele é um aluno desafio, é aquele que vai te fazer ser um profissional melhor, é aquele que vai fazer você sair da sua zona de conforto. Por isso que a inclusão, muitas das vezes, ela é vista como algo difícil. Por quê? Porque tira o profissional da zona de conforto, mas se engana aquele que pensa que é difícil. Quando você aplica uma estratégia, quando você entende de fato, quando você abraça aquilo e coloca amor, porque eu acho que o que tem faltado muito no nosso meio é amor. Nós temos salas de aula com vários alunos, nós temos professores cansados por estar fazendo do modo errado. Sendo que existe um modo simples, um modo tranquilo de se fazer a educação inclusiva, né? O aluno que está ali, ele também é um cidadão de direito. Nós temos a lei que garante o acesso à educação. Eu sei que o meu aluno ele tem direito, né? E ali ele vai falar muito sobre barreiras. Eu, enquanto professor, tenho que eliminar essas barreiras. Exatamente. Então, hoje, está muito... A nossa visão enquanto professor inclusivo, né, um professor de educação regular, que tem alunos dentro de sala de aula, está muito deturpada. Porque já vê aquele aluno como um peso, já vê aquele aluno como um problema. Um problema. Ai, meu Deus, vou ter que levar isso até o final do ano. Essa vai ser meu peso até o final do ano. Eu acho que se a gente muda a mentalidade... Sim. E aplica uma estratégia, a gente começa a perceber que não é assim. Não é desse jeito. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Enquanto você não sabe resolver, isso se torna um problema. Exatamente. Depois que você aprende a lidar, é claro que não tem como a gente tirar todos os desafios que virão. Às vezes uma crise, às vezes uma falta de desentendimento, a criança desregula, às vezes você prepara uma atividade que não dá certo, você precisa montar uma outra coisa ali muito em cima, assim, sabe? Mas quando você aprende a lidar com aquilo ali não é mais um problema. Você começa a buscar a solução para aquela questão. Às vezes é quando o aluno já tem o hábito de desregular e você se precaver, você analisa antes. Nossa, eu lembro que da outra vez que ele desregulou, ele começou a dar esses sinais. Então, calma aí. Você tem que conhecer quem tá dentro da sua sala. É igual um relacionamento. Você não conhece uma pessoa com quem você se relaciona? Sim. Com o seu aluno é a mesma coisa. No dia a dia, você vai ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que funciona com ele, o que não funciona. E sabe, o que embarrera muito a inclusão é que o professor ele faz um planejamento, mas esquece de olhar aquele que possivelmente não vai alcançar. Ele faz o planejamento sem pensar na inclusão. Porque se ele pensasse na inclusão, o ato de planejar dele seria estratégico. Ele já saberia, no convívio com aquela criança, né, no contato com os pais, ele saberia aonde ele quer chegar com aquela criança, o que ele quer que aquela criança aprenda,
né? A diferença entre habilidades e conteúdos. O que ele quer desenvolver ali? Ele conhecendo o aluno, entendendo a especificidade dele, a personalidade, isso faz com que ele tenha facilidade na hora de adaptar a atividade. Exatamente. E planejar. E explica para esses professores, Camila, como seria uma boa estratégia para poder fazer essa adaptação de atividades? Então, eu trabalho com a primeira lógica, que é você, já antes de você passar para o papel, já pegar o seu conteúdo e ver o que você tem que fazer. Vamos supor, hoje eu vou trabalhar a interpretação de texto. Então, eu já sei que hoje o meu trabalho é a interpretação de texto. Sim. Eu já conheço a minha turma, eu já conheço os meus alunos, porque eu sou uma professora que tem essa preocupação, certo? Sim. Então, eu vou passar a interpretação. Poxa, eu vou lembrar do fulano. Fulano, talvez esse texto ele não vai conseguir. Eu vou achar um texto que se encaixe tanto para minha turma quanto para o meu aluno, porque tem muita pessoa que acha que adaptar é assim. Você pegar um planejamento, aí você pega um texto e pega outro texto para outro aluno. Não é. Você vai usar o mesmo texto. Adaptar não é facilitar. Adaptar é você fazer com que o seu aluno chegue às habilidades, chegue ao conteúdo por um outro caminho. Sim. Então, eu, enquanto professora, o que né, eu faço no meu dia a dia? Eu planejo antes. Vou dar interpretação de texto ou vou dar uma conta de adição, eu já tento buscar exemplos que facilitem o meu aluno que também tá, o meu aluno incluído dentro de sala de aula. Então, ele já começa a pensar em exercícios, já começa a pensar, e se não der certo, o que eu posso fazer dentro desse conteúdo que bote o meu aluno dentro da sala de aula? Ah, eu sei que esse texto pode funcionar com ele, mas e se não funcionar? Será que eu tenho um plano B com o mesmo conteúdo? Eu não preciso fazer um outro planejamento. Eu tenho que adaptar, mas lembrando que adaptar não é facilitar. Exatamente. Pegando esse gancho da produção de texto, a adaptação ela seria de uma forma mais clara. Um exemplo, você falou sobre não trocar o texto, e eu acho que isso realmente é extremamente importante. Mas como seria essa atividade adaptada? Tem alunos que a gente observa que quando você não dá opção para ele, ele não consegue ter autonomia de formar aquela resposta. Sim. Então, nós precisamos dar ali de 2 ou 3 opções que ele, dentro do contexto, ele consiga falar assim, não, essa daqui realmente está dentro do texto. Então, assim, ele está interpretando o texto, mas ele precisa de ter aquele respaldo. E outros alunos, eles já são diferentes. E tudo isso ela precisa analisar. Um exemplo, ainda seguindo no texto. Tem o texto, ele está lendo o texto, mas tem 6 opções, A, B, C e D. Às vezes, com tantas informações, o aluno também se sente perdido. Então, às vezes, a adaptação, ela realmente é eliminar tantas opções. Sim. Às vezes, como você falou, não é facilitar, mas trazer a acessibilidade para que esse aluno também não perca a esperança de estudar. Sim. Porque como de forma para ele já é uma situação bem difícil, assim, de forma geral, até para poder incluir, eles estão aprendendo tudo, eles estão aprendendo a viver em sociedade, eles estão aprendendo a estar dentro de sala, eles estão aprendendo cada dia uma coisa, ter a possibilidade dele ouvir ou ler um texto, porque alguns ainda não conseguem ler, mas só de conseguir responder e dar uma resposta certa já traz aquele conforto de, meu Deus, eu consegui. E aí, construindo essa confiança nessa criança, fica mais fácil da gente conseguir eliminando essas questões. Porque isso, papai, é muito do você conhecer o seu aluno. Sim. Né? Como eu disse, adaptar não é facilitar. Então, mas se você tem uma interpretação de texto e você sabe que o seu aluno ele não vai conseguir as 6 perguntas, as 4 perguntas, por que você não pega 2 perguntas facilitadas e coloca dentro de uma? Exatamente. Por que você não usa um recurso visual? Né? Por que você, mas ele não escreve? Tudo bem, mas não significa que ele não aprende. Por que você não tenta uma abordagem oral com ele? Faça perguntas oralmente, né? Ou através de recursos didáticos, de recursos lúdicos, como jogos, né? A interpretação ela vai ser a mesma. Você só vai adaptar para que ele também faça parte do processo. Engana-se quem pensa que adaptar é você pegar e fazer 2 planejamentos. Um para sua turma e um para o seu aluno. Quando, na verdade, não. É um planejamento. Mas o que você vai fazer é, primeiro, identificar o seu aluno, entender o seu aluno, entender do que ele gosta, as potencialidades dele, usar isso a favor dele. Então, se eu sei que o meu aluno ele não consegue responder 10 questões, eu vou pegar essas 10 questões, eu vou diluir essas 10 questões e vou fazer do modo com que ele consiga. Seja por recurso visual, seja por questão oral, ou por outro recurso que para ele seja viável. Agora, o que eu não posso é excluir da atividade ou achar que ele não pode fazer. Exatamente, porque também não tem como a gente avaliar
fazer uma avaliação de turma de forma geral, porque às vezes a criança ela não tem dificuldade no conteúdo, mas ela tem dificuldade no processo até a resposta. Então, assim, hoje em dia a gente já sabe que há muitos anos sempre houve a questão da cola. Então, assim, o aluno coloca uma resposta, você julga como certo, como se ele tivesse colocado e ele simplesmente colou. Mas quando tem essa avaliação também individual, ela é interessante porque você consegue perceber ali. A criança, às vezes, é muito lógica. Já aconteceu também. A criança era muito lógica. Isso também dentro do início do ano. Eu faço essa avaliação. A criança é muito lógica, é ótima em matemática, responde tudo que você fala, mas na hora de escrever a criança não flui. Ou quando você vai fazer uma atividade, essa avaliação diagnóstica de forma individual, você percebe que aquela criança não está lendo, que aquela criança não está entendendo o que ela está lendo. Ou seja, quando você dá a opção daquela criança mostrar as habilidades dela sozinha, não de forma geral, mas de forma individual, você consegue atender melhor aquele aluno. Então, assim, é muito importante que vocês entendam qual é o nível de turma que você está, não para poder lançar uma atividade única de forma geral, porque isso é muito antigo. O professor, ele realmente precisa ter em mente de que, como muitas coisas estão evoluindo, você também precisa mudar, principalmente a sua didática. Hoje nós temos também um caso de ansiedade muito grande, não é o contexto de hoje, mas vale a pena também falar, porque dependendo da forma que você fala com seu aluno, de como você fala sobre a imagem dele, sobre o desempenho dele, isso pode fazer com que ele tenha uma perda de desenvolvimento que só por uma palavra. Então, aquela criança, nós temos que ter sempre essa consciência. Essa criança, ela está em formação, ela está em construção, principalmente de personalidade. Então, tudo que a autoridade fala para ela, no caso, a autoridade na sala de aula, é o professor. A autoridade em casa é a família. Nós já vemos que hoje muitos transtornos, eles são despertados, infelizmente, na família, não por vontade da família de menosprezar essa criança, mas às vezes de uma fala mal falada, mal colocada. Isso traz transtornos para essas crianças, isso traz trauma para essas crianças. Infelizmente, na escola, isso também acontece. Então, eu peço muito que você, professor, tenha cautela. Pense com mais empatia. A gente fala sobre a fé abraça e é realmente abraçar essa criança. Sim. Essa criança precisa de ajuda. Qual é o tipo de ajuda? O que está no seu alcance, faça. Não espere alguma coisa. Não espere um laudo. Não espere um reconhecimento. Espere o desenvolvimento dessa criança. A confiança dela, o desempenho dela, eu acho que é melhor do que qualquer coisa, né? E não usar de improviso. Né? Porque às vezes a gente sabe de tudo que acontece assim dentro de sala, né? E às vezes, eu vou improvisar. Isso não dá certo. Sim. Porque precisa ser algo direcionado àquele aluno. Ele também é um cidadão de direito, né? Ele também é um cidadão que está dentro da lei. Ele também tem direito de estudar, né? E nós, enquanto professores, não podemos agir com improviso. Vou fazer meu planejamento em cima da hora e vai dar tudo certo. Não vai, porque tem que ser estratégico, tem que ser intencional, né? Você não bola uma atividade porque você quer que o seu aluno quer aprender, né? Você bola um planejamento porque você tem conteúdo para ensinar e o seu alvo é que o seu aluno aprenda. Então, quando você faz isso de modo improvisado, você acaba esquecendo aqueles que precisam de fato de uma atenção diferenciada. Você acaba esquecendo daqueles que precisam de um impulsionamento, que precisa de uma ajuda diferenciada. Sabe, e hoje em dia a gente vê muito isso dentro da educação, né? A gente esqueceu o nosso papel dentro de sala de aula. Esquecemos a importância desse aluno também para dentro de sala. Esquecemos que ele também pode, né? A gente tem muito essa visão capacitista, muitas das vezes, de falar, poxa, ele é deficiente, ele não vai conseguir. Quando, na verdade, não é. A nossa função enquanto mediador, a nossa função enquanto ponte da aprendizagem é fazer com que o meu aluno ele chegue lá. Talvez não pelo caminho principal, por um atalho, sim, mas ele vai chegar. E conscientizar as famílias também, né? Porque hoje dentro de sala de aula, a gente estava até conversando sobre isso agora há pouco, né, nos bastidores. A gente terceiriza muito a função da escola, né? A gente coloca muito sobre a escola uma função que não é dela. E isso acaba atrapalhando um pouco sobre o que de fato é a educação, né? Eu vejo a educação como uma ponte. Eu vejo a educação como uma oportunidade para aqueles que não tiveram acesso, uma oportunidade para aqueles que querem mudar de vida. E o professor, dentro desse espaço, ele muda uma realidade. Exatamente. Então, se eu tenho um aluno autista, por que eu não posso adaptar uma atividade? Se eu tenho um aluno com TDAH,
TDAH, por que eu não posso colocar ali dentro da minha folhinha, sabe, checks para que a ansiedade dele não ataque e ele consiga concluir a atividade? Por que eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu não posso pegar o mesmo conteúdo, e ao invés de jogar um bando de caderno e um bando de folha em cima dele, eu não passo um jogo lúdico para que ele consiga desenvolver as potencialidades, as habilidades, porque tem muito isso. Gente, planejamento, sabe, desenvolve muito mais do que conteúdo. Desenvolve ali habilidades. Um planejamento bem feito faz com que o meu aluno, que, por exemplo, não sabe fazer uma conta de mais, ele consiga. Exatamente. Um planejamento estratégico faz com que o meu aluno, que tem um TDAH que não consegue ficar parado, ele pegue gosto daquilo e a aprendizagem seja o seu hiperfoco. E ele vai ficar ali. Então, não é sobre um discurso bonitinho. Não é sobre uma professora dentro de sala de aula igual naquela novela, né? Que vai uma professora toda arrumada, carrossel, aquela coisa linda. Oh, é meu mais. Sim. A inclusão, ela é mais. A inclusão é a possibilidade de inserir em sociedade aquele que é excluído. Então, o professor ele precisa se conscientizar sobre isso, sabe? Isso me motiva a fazer mais. E como eu tô nos dois lados, né? Eu tô como mãe e tô como professora. Então, eu gosto de receber a atividade do meu filho e ver que ele também conseguiu, sabe? Assim como eu gosto de entregar pra mãe o resultado e a mãe abrir aquele sorriso de caramba, o meu filho aqui, ele é querido. O meu filho aqui, ele é amado. Por que o professor não pode fazer isso? Sim. E não é cansativo. Sabe o que tá acontecendo? A gente tá perdendo o amor pela profissão. Um dia, isso aconteceu também comigo, por conta do cansaço, eu sei que a demanda é muito grande, mas se você tem estratégia, isso se torna leve. Exatamente. Sabe? Adaptar, quando eu consigo entender essa questão de adaptar e incluir o meu aluno, sabe? Eu começo a entender que não é tão difícil como as pessoas pensam, é porque tem muita desinformação. Ai, porque a sala tá muito cheia. Mas, gente, a gente consegue. Adaptando, como estratégia, a gente consegue. Exatamente, você falou sobre a questão de empanturrar de livros e cadernos, e isso se torna futuramente mais um peso, porque às vezes a criança nem consegue acompanhar aquele conteúdo, ela nem assimila aquela informação. E assim, o professor que hoje ele não tem esse olhar ativo, o professor que hoje não consegue adaptar, não consegue ter autonomia para poder fazer isso, ele fica para trás, porque hoje em dia tudo passa informação, a internet passa informação, gente, o ChatGPT passa informação. Qual seria o diferencial? É o olhar ativo. É você olhar para aquela criança, entender as habilidades. É isso que a inteligência artificial ela não tem. É esse contato humano. É olhar para a criança, entender quais são a afetividade, qual é o sentimento dele, o que ele gosta mais. Porque às vezes a gente pode achar que aquela criança gosta muito do vermelho e por isso nós vamos fazer tudo com atividade vermelha, mas às vezes aquela criança só é flamenguista e ela nem gosta tanto de vermelho assim. Mas pode pegar esse gancho, por que não bota um Flamengo ali? Você tá entendendo? Uma foto, faz um problema com o Flamengo. O Flamengo, na primeira rodada, tinha tantos pontos. Na segunda rodada, quantos pontos ele tem agora? Então, puxa esse aluno pra cá. Sabe qual é o problema? A gente tem um modelo hoje de escola tradicional, onde o professor, ele é o centro. Quando, hoje em dia, não é assim. Você tem o socio-interacionismo, você tem o construtivismo, você tem muitas metodologias que te ajudam na prática. Essa escola tradicional, hoje, ela não existe mais, porque as crianças de antigamente não são iguais às crianças de agora. A metodologia, ela muda. O contexto até pode ser o mesmo, mas a metodologia ela muda, porque as crianças estão completamente diferentes. Não tem como você aplicar uma teoria tradicional numa sala de aula que não é tradicional. Você não tem mais hoje a folha, o aluno desenhando, escrevendo, o professor no quadro, e aquela coisa não tem. Hoje as crianças não precisam disso. E agora, hoje, né, o Senhor proporcionou esse encontro para que a gente conscientizasse os professores. Educação tradicional hoje, para a sala de aula, como metodologia ativa, como, sabe, algo que você vai impulsionar o outro, hoje não funciona. Hoje eu tenho que trazer o aluno como centro da aprendizagem. Ele é o sujeito. O professor, hoje, ele é o mediador. Então, por que a gente não bota um construtivismo dentro da sala de aula? Né? Bota o aluno para participar, construir o conhecimento. Eles podem, porque ele é desafiador. Cria problemas para ele. Porque ele é autista. Busca o hiperfoco dele. Porque ele tem deficiência intelectual. Adapta a atividade, ele não vai fazer folha. Exatamente. Bota um jogo, chama esse aluno para perto. Eu acho que o olhar de amor hoje está faltando. E é isso que faz a inclusão dar certo. Não adianta. A lei, ela manda. A lei, ela especifica. Mas quem vai incluir é o professor. Eu posso ter uma LBI gigante. Sim. Mas se o professor, ele não inclui,
a lei não serve para nada, a lei é só um papel. Exatamente. É importante também até a família ter o cuidado de onde vai colocar o filho, porque às vezes a criança precisa muito de uma escola construtivista e o pai coloca essa criança numa escola tradicional. Isso é um parto para aquela criança. Voltada pro Enem, aquela criança ela vai desregular. Ela desregula. E eu conversava muito com uma pessoa semana passada e ela falou assim, não, mas estava falando sobre o Samuel, né? E ele estava numa escola muito mecânica mesmo. E a minha preocupação era o Enem. E a preocupação de muitos pais, né? O vestibular, a faculdade, porque a gente prepara o filho para o mundo. Sim. Né? A gente prepara o filho para a profissão. E aí ela falou assim, mas poxa, mas o Samuel ele vai chegar. E na mesma hora eu pensei, cara, quem disse que meu filho não vai chegar? De repente, eu só preciso de uma metodologia diferente. E hoje, né, o meu filho, ele aprende, mas com uma metodologia diferente. E mais do que se ele tivesse numa metodologia mecânica. Hoje ele consegue ler algumas palavras, hoje ele, sabe, se desenvolve a mais do que uma criança da sua idade. E eu não precisei de um papel e uma caneta e aquela coisa mecânica para desenvolver o meu filho. Exatamente. E importante também é olhar assim, a criança está fluindo, ela não está... Imagina se você estivesse presa naquela metodologia, porque a escola é dessa forma e ele precisa seguir dessa forma. O importante foi, você mudou a rota, você recalculou a rota dele. Não, ele flui mais desse ponto de partida. E assim, é isso que eu passo para as meninas da mentoria, principalmente isso. Pega os pontos fracos e os pontos fortes daquele aluno. Trabalha exatamente os pontos fortes dele, porque o restante ele vai acompanhando. Ai, Amanda, mas a professora passou, o Sérgio Cortella, ele fala muito isso, que naquela época, quando ele aprendeu a ler com cartilhas. Sim. Só que quando uma outra pessoa, já de uma época diferente, que não tinha parreiras, nem sabia que era parreira, né, ficava uma coisa muito distante. Ou seja, o Enem ele pode ser muito bom, e ele é realmente muito bom, traz muito benefícios para quem está naquele foco. E Exato. Talvez o Samuel, quando ele fizer lá seus 15, 16 anos, ele pode olhar para sua mãe e falar assim, para você, e falar, mãe, eu não quero isso para minha vida. Sim. Sabe? Então, assim, é realmente dar disponibilidade para ele. E, principalmente, você, professor, você precisa conversar com os pais dos seus alunos. Porque muitas das vezes esse pai, ele não tem a orientação e ele não tem o olhar que você tem. O que eu mais vejo é um professor que consegue ler perfeitamente aquela criança, não entende alguns posicionamentos dos pais, mas existe um hiato ali. O pai está focando numa coisa, a criança está desenvolvendo outra e a professora, ela realmente precisa ser a mediação, ela vai ser a ponte. Olha, seu filho é bom nisso e nisso e nisso, você precisa desenvolver isso. Até para o pai realmente começar a olhar, nossa, então ele é bom nisso, porque às vezes ele vê sempre as notas baixas. Sim. E fala assim, gente, essa criança aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ela, porque eu já coloquei em explicador, já coloquei em professora particular e nada desenvolve. Mas às vezes essa criança, ela realmente ela não irá tirar boas notas, mas ela vai ser uma expert em marketing, em vendas, sabe? Uma outra coisa que para a atualidade dela hoje é fundamental. Sim. Às vezes você ter um diploma é muito importante, eu jamais irei descartar isso aqui, eu não serei nem doida de falar isso, né? Mas assim, é muito importante, te dá um embasamento muito legal, mas eles estão entrando numa nova era. Eu tive uma aluna que ela falou assim pra mim, Miss, por que eu preciso escrever de mãozinha dados? Mas eu nunca vejo essa letra, eu só vejo essa letra porque a minha mãe escreve. Não tem isso no meu tablet, não tem isso nas embalagens, não tem isso no meu livro. E para você poder explicar? Porque essa criança, ela já entrou, ela já nasceu na era digital. Então, desde pequenininha, ela também já consegue fazer leituras porque ela vê aquele formato de letra bastão espalhado em toda parte. Hoje, realmente, a letra cursiva, quem tem o hábito de fazer letra cursiva, são umas pessoas mais antigas ou crianças que já entram na escola que tem essa proposta da letra cursiva. Não, ela precisa fazer a letra cursiva. Sim. É claro que a letra cursiva, ela tem seus benefícios principalmente cognitivos. Então, assim, a criança não faz nada, ela só rabisca. Vamos iniciar? Se puder iniciar com a letra cursiva, perfeito, mas agora a criança já reconhece letra bastão. Ela já começa a fazer pequenas leituras, continua na bastão, porque é o que ela tem visto em toda parte. Então, assim, é sempre olhar o que essa criança realmente tem visto e o que faz sentido para aquela criança. Porque por mais que eles ainda precisam de orientação, é sempre bom também validar o que aquela criança, para onde aquela criança está olhando. E incluir não é você também criar uma escola paralela, né? É você fazer com que aquela criança se sinta pertencente
ali naquele ambiente. Nós falamos agora, né, sobre a questão da escrita, né? E eu acredito que daqui a algum tempo, de repente, a letra cursiva possa cair em desuso, né? Porque as Sim. eras mudam, né? E será que não seria a hora da escola começar a se adaptar a essa realidade, né? A buscar meios para que essas crianças, elas também, né, participem desse processo de mudança da realidade, mudança de metodologias, mudanças de aprendizagem. E esse acho que é o maior desafio da educação. É porque acaba ficando uma coisa cansativa para a criança. Porque não é o hábito dela, não vai usar aquilo. Exatamente. Eu tive uma experiência com uma família que a mãe ela queria muito que ela desenvolvesse a letra cursiva. É uma coisa que ela usa, a família dela toda usa e ela queria que a filha dela também usasse. Só que ela estava em fase de leitura ainda, sabe? Ela já estava lendo, começando a interpretar pequenos textos. E aí eu mostrei o problema para ela. Eu falei, eu posso muito bem desenvolver a letra cursiva com ela e ela vai pegar numa boa. Só que o tempo que eu estou perdendo com ela, passando a letra cursiva, ela poderia estar lendo um texto de 1 ou 2 páginas, interpretando melhor, tendo mais autonomia e talvez nem precisando da minha ajuda. Porque eu sempre falo assim, eu não tenho nenhum problema se aquela criança começar a ter autonomia o suficiente para ela não depender de mim. Mas se ela conseguir ter confiança de sentar na mesa e estudar, sem precisar de uma mediação, uma intervenção sempre, é melhor do que eu ter aquele fardo de que, meu Deus, está chegando a prova do fulaninho e eu preciso ajudá-lo, senão ele não vai conseguir desenvolver nas atividades. A proposta é sempre assim, principalmente de adaptar as atividades. Não é facilitar, mas é para que aquela criança tenha autonomia de, principalmente, realizar aquela atividade sozinha. Assim como muitas professoras ainda não têm esse olhar ativo, existem sim professoras que estão no nosso dia a dia, que querem adaptar essas atividades, mas elas ainda não têm a instrução necessária. Camila, fala um pouquinho como o Proata pode ajudar essa professora. Então, o Proata, ele surgiu da minha vivência. Há 12 anos de sala de aula. E a inclusão, antes mesmo de eu ser uma mãe atípica, ela sempre foi meu maior desafio. Por quê? A cada dia que passava na minha profissão, eu observava que dentro de sala de aula, cada vez mais as crianças atípicas chegavam, né? E com diversas especificidades, né? A gente começou a ver TEA dentro de sala de aula, TDAH, TOD, coisas que não tinham antes. Então, veio da minha problemática. Como eu posso ajudar esse aluno? E aí, né, eu acabei criando o método Proata. E esse método, ele tem vários estágios, onde ele facilita a vida da professora, né? A gente começa com o P, que é de planejar. Não tem como você fazer uma aula direcionada para a sua sala de aula num contexto geral sem antes se planejar, sem antes entender o que você vai ministrar. Não tem como você adaptar sem planejar. E a gente vem para reconhecer o perfil do aluno, né? Eu não consigo planejar, eu consigo planejar e depois eu preciso reconhecer o meu aluno, o perfil dele, o que que ele gosta, né? O que que ele, como ele consegue aprender? Será que como eu posso adaptar baseado no perfil do meu aluno, né? Será que é o meu aluno mais voltado para o lúdico? Então eu tenho ferramentas lúdicas para fazer com que eu desenvolva as habilidades daquele aluno. E o O é de observar. Eu tenho que observar como a aprendizagem acontece naquele aluno. Por mais que eu tenha 2, 3 autistas dentro de sala, a aprendizagem com cada um funciona de maneira diferente. Eu não consigo trabalhar com um aluno autista do mesmo jeito que eu trabalho com o outro, do mesmo modo que eu não consigo pegar do mesmo jeito para o TDAH. Por mais que a atividade seja a mesma, a metodologia para cada um, ela é diferente, né? E aí eu tenho o próximo A, que é avaliar. Então, o professor ele vai começar a ver. O que eu posso agora a partir disso? Eu já planejei, eu já reconheci o aluno que eu estou trabalhando, eu já objetivei aquilo que eu quero fazer. E agora, como eu posso avaliar? Né? O que está dando certo? O que não está? Aí entra no meu checklist, porque aí você vai começar a ver as etapas que o seu aluno ele está conseguindo alcançar e o que ele não está conseguindo. E aí você vai para a próxima letra, que é o testar. Né? Então agora você vai passar a testar aquilo que funcionou e você vai potencializar. E por último, o adaptar, que você já vai ter aquele perfil, ó, você já observou aquele aluno. Então agora você vai planejar de acordo com a especificidade dele. É um método assim que tem me ajudado, eu aplico hoje, eu além de psicopedagoga, né, eu aplico isso na escola que eu atendo e tem feito muito sucesso, porque hoje em dia a gente tem, né, você abre a internet, atividade adaptada.
compre aqui o seu caderno de atividades adaptadas. Aquilo muitas das vezes não é funcional, né? Não é só você imprimir aquilo e dar para o seu aluno, porque ele até pode fazer, mas tá, o que você está ensinando ali para aquele aluno? Ah, aqui é o quebra-cabeça. Tá. Será que aquilo ali é funcional para ele? Será que aquilo ali, aquele quebra-cabeça, está realmente trabalhando ou ele está apenas seguindo ordens? Então, esse método ele veio para facilitar a inclusão em sala de aula, porque ele é estratégico. Ele é um método tão simples e tão tranquilo que o professor não fica cansado. Por quê? Porque ele já é treinado a adaptar de um modo que atenda todas as necessidades do meu aluno. E eu consigo incluir ele dentro de sala de aula e fica leve, porque os alunos conseguem acompanhar, né? Você consegue dar a sua aula e aquilo se torna algo prazeroso. Por quê? Porque você começa a usar as especificidades a seu favor. Exatamente. Camila, eu estou muito orgulhosa desse método, de verdade, porque parece ser uma coisa tão simples, mas isso é tão necessário, né, para quem realmente está sendo pega aí no fogo cruzado. Às vezes a gente recebe um PEI da criança e como é que a gente faz? Porque o que coloca no PEI? Porque a primeira pergunta que a gente fala, a gente pegou o planejamento. Como? É a mesma coisa a questão de prova. Se você aplica o PROATA naquela prova, você vai fazer com que aquela prova seja adaptada àquele aluno. E, gente, não tem erro, eu sei porque eu faço, né? Eu atendo também algumas professoras, como eu já disse, psicopedagoga, eu coloco elas para aplicar e até agora não deu errado, eu creio que não dará. Porque é algo que é da minha vivência, né? Eu já tive muitas barreiras também durante a minha trajetória educacional. Já peguei uma sala de aula onde eu não sabia o que fazer. Eu acho que muitos professores têm isso, né? Você entrou na sala de aula, você pegou o histórico daquela turma e você fala, cara, o que eu vou fazer? E o PROATA, ele tá aí para te ajudar. Ele é rápido, ele é prático e estratégico para a sua aula. Eu acho que aqueles professores que querem fazer, eu falo porque eu sinto isso, a frustração de você não fazer com que aquele seu aluno alcance o objetivo dói. Dói no coração da gente. Então, eu criei esse método para alcançar aquele que tem dificuldade de puxar esse aluno para ele. Verdade, nós estamos aqui também para poder abraçar. A gente fala muito sobre a fé que abraça, é realmente também abraçar o professor. Não existe competitividade entre as nossas profissões. Nós precisamos ali estar um alinhando com o outro. Camila vai testar, eu vou testar, outras profissionais também já estão testando. E é assim, se você tem essa experiência, nossa, eu tinha um aluno que era assim, eu adaptei essa atividade, às vezes eu troquei uma pergunta, tirei uma questão, acrescentei mais uma opção e ele evoluiu. Deixa aí nos comentários pra gente poder saber. E compartilhar também com outras professoras quais são as estratégias que vocês estão usando. Porque assim, a nossa intenção aqui é realmente fazer a união, fazer dar certo, né? Sim. A gente traz as famílias aqui para poder dar esse espaço também para a família falar como é essa visão de fora, como é a história dela com aquela criança. Mas também nós temos o nosso lado profissional, que também precisa ser ouvido. E muitas das vezes ele vem mais como uma cobrança. Nossa, ela é professora, como ela é uma professora e ela não sabe disso? E às vezes, infelizmente, ela realmente não sabe. Às vezes essa faculdade ela já fez há anos atrás e talvez não tinha tantas tantas patologias igual antigamente. Tantas patologias para poder realmente atender aquela criança. Às vezes, eu lembro que quando eu olhei à primeira vista, assim, a pedagogia ainda no ensino médio, principalmente na educação especial, ele falava mais sobre deficiente visual, o Down. Eles falavam de deficiências visíveis, não essas deficiências que a criança, que não é visível, como o autismo, como o TOD. Porque são transtornos, Porque são transtornos. E aí acaba que a gente precisa realmente estar reciclando e trocando, fazendo mesmo essa troca de figurinha, né, para poder fazer uma adaptação necessária. E esse método veio para tirar o estereótipo de que sala de aula ele é depósito de criança, né? Ele também, esse método serve para aquela turma que é cheia, sabe? Porque ali você tem guias de como adaptar a sua prova, a sua atividade, como você pode trocar sem sair do contexto do seu planejamento. Então, é algo assim que eu uso todos os dias com os meus alunos atípicos. Para quem não sabe, eu tenho, né, uma sala de aula onde eu tenho um TEA com TDAH, eu tenho um TOD, eu tenho 2 alunos com TDAH, e isso tem funcionado muito para mim. Tem facilitado, né? Porque a gente sabe que professor, outro dia meu aluno perguntou, tio, você trabalha com o quê? Né? Eu sou professora, e né? Professor tem muitas funções. Você é professora e tem muitas que estão nos assistindo que são mães, são esposas, tem outras coisas. E esse método veio para facilitar
a nossa vida dentro de sala de aula. Porque quando você aplica o método, você consegue ter mais tempo para outras coisas. Eu acho que hoje em dia isso é muito válido pra gente, né? A pergunta agora não é mais como, a pergunta agora é quando eu vou fazer. Exatamente. E o professor que ele tenha essa autonomia, ele não fica sem dinheiro, gente. Exatamente. Ele não fica sem dinheiro porque muitas das vezes nem sempre a criança tem esse suporte dentro de sala. E aí o pai procura um professor particular para poder atender essa criança, ele não consegue atender, mas quando ele consegue atender, ele tem aquela família ali, nossa, ela realmente está olhando para a necessidade do meu filho. Que foi uma coisa que já aconteceu comigo. Do pai achar que o problema era só as notas. Não, ele é muito desatento. Não, Amanda, ele não gosta de estudar e eu quero que você venha realmente para fazer com que ele estude. Ele não é que ele não gostava. Ele precisava de ter autonomia, ele precisava de estratégia. Sim. E a diferença é que, muitas das vezes, assim como pedagoga e psicopedagoga, todo mundo acha assim, não, tem a mesma função, todo mundo faz a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Psicopedagoga na escola é diferente. Exatamente. Existe também, gente, a diferença entre reforço escolar e aulas particulares. O reforço escolar, normalmente ele acontece em grupo, quando ela, no caso, antigamente até chamava como explicadora, né? A explicadora, ela estava ali já autoexplicativa, ela estava para explicar as atividades. Diferente da professora particular, que ela vai atender a criança de uma forma individual, ela vai analisar e avaliar como essa criança desenvolve as atividades ou até o que ela não está conseguindo desenvolver. Um exemplo. Um aluno ele não consegue terminar a multiplicação. Ela precisa ver o passo a passo de como ele está fazendo e o porquê que ele não chegou no resultado final. Ela vai olhar como está funcionando aquela questão no cérebro daquela criança para ela conseguir orientar. Não é por esse caminho, é por esse caminho aqui. E existe essa diferença. A explicadora ela vai explicar que ele precisa fazer atividade. Não é desmerecendo, mas são situações diferentes. Que muitas das vezes... Quando acontece de uma professora falar assim, não, eu consigo usar dos meus conhecimentos para poder realmente fazer um dinheiro à parte, ela pode sim fazer um dinheiro à parte, mas existe também essa diferença, né? E quando você olha, porque já houve situações da mãe incluir, não, ele precisa de um reforço escolar, porque eu não tenho tempo para poder estudar com ele. E aí ela coloca ele no reforço escolar, só que ele não flui no reforço escolar, ele realmente precisa de uma atenção individualizada. Sim. E aí faz a troca de serviço, ele vai para uma aula particular, ou ele vai para o conforto da casa dele, onde ele se sente mais à vontade, porque às vezes na frente dos outros a criança não quer ler em voz alta, ela não quer errar na frente de todo mundo, então às vezes ela nem inicia aquela atividade. Então assim, o professor que hoje ele realmente está buscando conhecimento, principalmente para poder atender de uma forma individualizada, gente, ele não fica desempregado. E hoje a gente sabe que a correria está muito grande, os pais estão cada vez, né, com tempo menor para atender os filhos devido à sua correria, aos trabalhos. E você, como profissional maravilhoso que você é, trabalha com essa mentoria. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre o seu trabalho enquanto mentora para as professoras que estão querendo, porque a demanda vai aumentar, né? Como os pais trabalhando muito, eles vão precisar, e as crianças também cada vez mais apresentando algumas dificuldades, eles vão precisar, né, de uma renda extra, eles vão precisar. E como você, enquanto mentora, esse trabalho sobre aulas particulares e reforço escolar? Então, eu sempre falo com as minhas mentoradas que não é só sobre o dinheiro, mas é sobre elas ter consciência da competência delas. Elas são competentes para poder atender aquelas crianças ali. Só que ela precisa ter um olhar ativo e estar posicionadas. Então, eu falo com elas, olha, a questão é assim, receber um aluno. Vou atender ele, vou fazer tudo o que eu quero. Não funciona dessa forma. Ela precisa realmente entender qual é a dificuldade daquela criança, qual é o questionamento daquela família, o que a professora está falando. É sempre bom passar em volta quem é aquela criança, o porquê que a mãe me procurou. Essa mãe, ela tá me buscando porque ela fez um comparativo entre o irmão que já lia naquela fase e ele não lê, então eu preciso trabalhar sobre isso e analisar aquela criança ali, principalmente trabalhando com a avaliação daquele aluno. Olha, o aluno ele tem esse perfil. E aí ela vai direcionando as atividades para atender aquela demanda, principalmente do aluno. Ela precisa atender a dificuldade do aluno. Atendeu a dificuldade do aluno, ela é a porta-voz daquele aluno para a escola, para a mãe, para a família, para a professora, para todo mundo. Porque muitas das vezes ai, Amanda, ele está reclamando que ele não lê. Ela está reclamando que ele não lê e agora ele está lendo. Só que ela não viu o processo. E muitas das vezes isso passa despercebido, porque a gente acaba fazendo isso tão no automático, né? Sim. E a escola, ela nos dá esse conforto de que
que, pelo menos a cada uma vez no bimestre, nós precisamos transparecer para o pai o que está sendo feito. É muito diferente isso nas aulas particulares. Você precisa realmente sinalizar para os pais o que está sendo feito. Por que essa criança ainda precisa de manter? Ela precisa de ajuda de um outro profissional? É também entender que nem sempre nós vamos solucionar todos os problemas. A criança não está lendo, mas às vezes a criança precisa de um acompanhamento com a fono. Então, assim, muitos desses detalhes, eles acabam passando despercebido. E isso suja o trabalho delas. Sim. Não, ela só queria manter comigo por conta do dinheiro. Não, vai ter momentos sim que você vai precisar falar com os pais, olha, ele tem uma outra dificuldade, a prioridade agora é a fono. Eu preciso que você entre com a fono. E isso traz uma transparência maior para o trabalho dela. Por quê? O pai, ele entende que você não está ali por conta da mensalidade daquele aluno. E você também, como professora, você não está ali preocupada com aquele extra. Você está preocupada com o desenvolvimento daquele aluno. Se o pai falar assim, olha, Amanda, estou muito apertada, eu realmente vou precisar cancelar essas aulas. Ou eu vou viajar, eu vou me mudar, como já houve com as meninas ano passado. Amanda, recebi uma promoção, estou indo embora para outro lugar. Entreguei aqui, olha, aqui tá o plano dela, tá? Ela funciona assim, assim, assado. Dá continuidade para ela onde ela for. Ela já consegue fazer isso, aquilo, outro, mas vocês precisam ficar atentos naquilo ali. Então, a mentoria, ela é justamente para poder falar com as professoras, trazer a elas esses mínimos detalhes que passa despercebido. Não é como numa escola onde você vai entregar um relatório de um aluno, não de forma genérica, mas com o passo a passo, o que a criança já está fazendo e o que ela realmente pretende desenvolver. Às vezes passa assim, não, eu vou ali só para poder fazer o trabalho de casa com ele. Não é isso. Não é uma escolinha. Sobre isso, não é uma escolinha. Não é a tia Amanda, não é a tia Amanda. É a professora particular do seu aluno. Eu não tô ali para poder fazer os trabalhos de casa com ele, mas eu quero realmente saber por que você errou isso daqui. Eu não tô perguntando para poder humilhar ele de alguma forma. Não, eu quero entender qual foi o pensamento dele. E muitas das vezes isso realmente passa despercebido, porque é muito fácil pegar um trabalho e dar como errado, mas eu não expliquei para a criança por que aquilo ali estava errado. Então, assim, é realmente chamar esses mínimos detalhes que passam despercebido. Ele errou isso daqui, você não revisou isso com ele. Vai cair na prova, ele vai errar de novo. Ele não entendeu o que foi feito, ele não entendeu por que ele errou. Então, assim, e essas questões que eu vejo que quando eu não tenho mais vaga e eu passo para uma outra profissional e o pai, ele retorna sempre com as mesmas questões. Amanda, ele errou no trabalho e errou na prova de novo, ela não viu isso e realmente acaba sujando a imagem do nosso trabalho. Assim como eu também já errei, né? Sim. Outras profissionais, infelizmente, acabam errando, mas como eu falei, a gente não está aqui para poder fazer divisão, a gente está aqui para poder realmente multiplicar. Por isso que, principalmente com as minhas mentoradas, eu trabalho com reforço, com estágio remunerado. Por quê? Eu recebo aquele aluno, o pai ele está confiando no meu nome, ele está confiando na metodologia que eu aplico com essas crianças. Eu não vou mais indicar uma pessoa que eu não sei da procedência, qual é a forma que ela trabalha, como ela vai receber esse aluno. Esse pai, ele confiou no meu trabalho. Eu recebi uma mensagem ainda essa semana que a mãe falou assim, Amanda, eu confio muito no seu trabalho, eu sei que da redondeza aqui você é a melhor para poder atender a dificuldade do meu aluno. Então, assim, quando você tiver uma vaga, independente do valor que seja, eu pago para ele poder evoluir. Isso para mim, quanto custa? Ela ainda falou assim, quanto custa para o meu filho realmente aprender a ler? Para o meu filho ter uma professora que vai olhar para o meu filho como eu não sei ver. Ela falou assim, Amanda, eu sou ótima, ela é arquiteta, eu sou ótima, o que você mandar, prédio construir, design, eu sou ótima em fazer isso, mas eu não sei olhar para o meu filho e saber o porquê que ele não tá lendo, eu não sei, quanto que custa isso? É isso que ela pergunta para mim, quanto custa para eu começar a desenvolver isso, eu realmente pagar alguém para poder olhar para ele dessa forma. Então, assim, eu trago elas para esse lugar, de olhar para elas não só como a tia Gabriele, a tia fulana, a tia ciclana, ela não é tia daquela criança, ela não faz parte daquela família, ela faz parte da formação daquele aluno. Então, eu preparo elas para que elas consigam ter um trabalho tão eficiente ou até mesmo melhor do que o meu. Porque eu não quero que elas cheguem até onde eu cheguei, igual os alunos. Nós formamos os nossos alunos para eles serem melhores do que nós fomos, né? E na mentoria é a mesma situação. Eu vou orientando elas, a gente faz um grupo de atendimento integrado, elas colocam ali os planejamentos, elas colocam as atividades, fazem a gravação de vídeos, porque até pelos vídeos eu consigo gravar. Tem um dia certinho que eu olho tudo que elas estão fazendo, a forma como eles estão falando. Aí teve uma situação que uma falou assim, B com A faz Bá. Eu falei, não, ele não faz Bá não, porque o B sozinho ele faz B.
E quando ele junta... Pra gente parece muito fácil, mas pra eles é muito abstrato. Pra eles é muito abstrato. Até a questão de estar acompanhando a leitura, porque o maior foco do Recanto do Saber é a alfabetização, é o maior foco. Amanda, a alfabetização é o maior foco. Então, é muito fácil ter professora, mas é muito difícil ter uma alfabetizadora. E aí, no caso, ela está ali acompanhando com o dedinho a leitura do aluno. E o aluno, na hora que ele precisa ler sozinho, ele não sabe onde ele está lendo. Porque não é funcional. Não é funcional. Então, eu preciso até nisso despertar nelas. Deixa ele ter mais autonomia. Aí, Amanda, ele já tá lendo frase, agora vamos colocar ele para ler enunciado. Eu quero que esse aluno chegue na sala, ele consegue ler a atividade e fazer sozinho. Eu não quero que ele seja dependente de alguém lendo para ele, porque não tem como a professora chegar no caderno dele e colocar o dedinho ali. Não, agora você tá lendo assim. Não, ele precisa realmente acompanhar com o olhar ali, ver essa sílaba, ver a próxima palavra, ele não vai descer, sabe? Essas questões, assim, principalmente porque foi uma das coisas que elas solicitaram muito no workshop. Amanda, como é que eu abordo o pai? Como eu falo com essa família? O que eu trago de diferencial para o meu reforço? Porque tem outras que também já trabalham, né? Sim. Com reforços, com aulas particulares. Então, eu fui alinhando tudo o que era de maior dúvida delas e principalmente a maior queixa dos pais para poder realmente pegar essa mentoria e alinhar tudo direitinho, que é o que eu faço com o Recanto do Saber. E não é sobre, gente, uma fábrica de dinheiro, não. É sobre você transformar pessoas, né? A gente vê muito, a educação dá muito dinheiro, eu vou abrir uma escola porque dá muito dinheiro. E aí você começa, né, a se perder, a afundar, porque não é sobre vender educação, é sobre fazer educação. Exatamente. São duas coisas completamente diferentes, porque educação não se vende. Você pode comprar o professor mais top. Se ele não tiver esse olhar diferenciado, você só vai estar trocando dinheiro. Agora, quando você tem profissionais que não visam lucro, mas visam o resultado, você tem a potencialidade do seu filho. Gente, é isso. Nós queremos agradecer vocês que continuaram com a gente até aqui. Obrigada pela visualização, obrigada pela sua audiência. E é isso, gente. Mais um episódio finalizado. Exatamente. Falamos aqui sobre muitos pontos importantes. Coloque nos comentários qual é a dúvida de vocês. E eu já deixo aqui prometido, porque ela vai ter que fazer. Camila vai falar um pouco mais sobre o método Proata, para realmente dar continuidade. Então, se vocês ainda não nos seguem, nos sigam nos nossos Instagrams. O meu tá Amanda Fernandes Mentora, bem simples. Coloca lá que dá para poder seguir. E eu vou compartilhar com vocês como é um pouco da mentoria. E sigam-me também, Camila P, tá lá, Camila Pereira, vocês podem seguir. Eu vou estar lá também ajudando vocês. Em breve, lançando meu método, dia 21 de março vai estar sendo lançado. E daqui a pouco a gente vai dar mais informações, porque eu não posso falar muita coisa não, mas eu tô lá para ajudar também a como você fazer com que seu aluno se sinta pertencente dentro de sala de aula. Que apenas com uma atividade, você consegue mudar a rotina e a vida desse aluno. É isso, beijos! Até a próxima!